Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um Unicast. Se você não está aqui a primeira vez, você já me conhece, eu sou o Felipe Martinelli e estarei aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast do Conexão Universitária, a linha dos universitários ali do Ministério Pão Diário. Nós estamos já na semana 23 desse ano. Sim, o ano está voando, está passando muito rápido. Eu sempre falo isso, gente, porque é realmente muito rápido. Tipo, parece que foi ontem que eu comecei a gravar os episódios aqui lá em janeiro e simplesmente está voando o tempo, né? E nós vamos falar hoje aqui sobre um tema muito legal, que se baseia numa pergunta. É essa pergunta aqui, ó. Existe alegria plena? Será? Nós vamos falar um pouco sobre o que as Escrituras falam para nós sobre a alegria que vem de Deus. E hoje eu trouxe um convidado muito especial que já esteve aqui comigo há um tempinho atrás para falar desse assunto, mas antes eu tenho aqueles avisos importantes para você que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Gente, já vou pedir perdão, estou com a voz um pouco de gripe. Se você está nos ouvindo e assistindo e é de Curitiba ou região, você vai saber como é o clima aqui nessa época de maio, junho, julho. É um clima absurdamente louco. De dia está com 28 graus, de noite está fazendo 14, 13. Então, a imunidade realmente pega, né? Mas vamos lá para os avisos importantes. Primeiro aviso, esse episódio com o Unicast, episódio 23, Existe Alegria Plena, está baseado no nosso livro Maturidade Espiritual, que é o nosso devocional com 52 reflexões, ou seja, devocionais para cada semana do ano, para você fazer, para ter um tempo com Deus, para você fazer no seu grupo da sua faculdade, da sua escola, da sua igreja, e assim ter um material que vai edificar a sua vida e vai também edificar aqueles que estão à sua volta. Então fica a dica para você adquirir Maturidade Espiritual, o nosso material devocional para você, jovem universitário. E também as duas importantes dicas que eu sempre dou aqui. Às vezes você tem dificuldade de organizar o seu tempo devocional, às vezes você tem dificuldade de ter uma leitura bíblica anual ou algo do tipo. Eu já vou dar a primeira dica, ó. Aqui embaixo tem um link para você acessar o nosso aplicativo do Pão Diário Universitário. Nesse aplicativo você vai ter um cronograma de leitura bíblica para você ler a Bíblia anualmente. Você também vai ter devocionais, breves reflexões diárias com textos bíblicos para edificar o teu dia a dia, para que você seja edificado pela palavra de Deus e para que você se alimente desse pão diário que é a palavra do Senhor. E, em terceiro lugar, o de sempre, segue a gente no Instagram, @coune.conexãouniversitária, para você não perder nada do nosso conteúdo. E, gente, a dica que eu dou para você nos seguir, em primeiro lugar, não é nem só para você ter os informativos daquilo que a gente posta, mas é para você ter um conteúdo cristão legal que vai te lembrar de buscar o seu pão diário. Vou dar um exemplo meu aqui, bobo. Léo, escuta essa. Esses dias estava eu no Instagram, estava postergando meu tempo devocional e saiu um vídeo que eu mesmo tinha gravado pro Instagram do Conexão Universitária, que era um vídeo zoando, tipo, não tem nada para fazer, vou ficar no celular. E daí, né, o Fê Cubas chega assim e me joga uma Bíblia, vai ler a Bíblia, cara. Ou seja, o próprio vídeo que eu gravei ali serviu para me alertar, opa, eu preciso sair um pouquinho do Instagram aqui e fazer meu devocional, ter meu tempo com Deus, porque isso é mais importante. Então, fica a dica para você nos seguir aí também para isso. Tá bom, galera? Léo, a palavra está com você, meu querido. Se apresente aí antes da gente introduzir e começar o tema. Fique à vontade. Privilégio ter você aqui. Amém, amém. Gente, muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Eu sou o pastor Léo, pastor de jovens aqui da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Como disse o Felipe, eu também estou saindo aí de uma gripe nesses últimos dias. Ponta Grossa tem um clima bem parecido com Curitiba, se às vezes não fica um pouquinho pior. Aqui venta demais, gente, sabe? Aí a nossa imunidade não tem vida fácil, né? Mas graças a Deus já estou melhor, né? Já passamos aí esse período. E estamos aqui para mais um podcast, gente, podendo falar com vocês sobre esse tema aí tão bom, né? Como é bom a gente falar sobre alegria, né? E aí o Felipe falou para a gente trazer uma curiosidade hoje. Curiosamente, eu estava com isso aqui na mala. Eu gosto de colecionar Hot Wheels, gente. Olha aí. Tenho isso desde pequeno, tenho carrinhos aí que já estão há mais de, 15 anos comigo, pelo menos. Meu então, Deus. Coleciono faz muito tempo.
Minha mãe, infelizmente, não colaborou, ela deu muito carrinho meu enquanto eu estava viajando ao trabalho, e isso me deixou muito triste, né? Era para ter uma coleção muito maior hoje, mas fazer o quê, né? E hoje estamos aí, gente, para mais um podcast com vocês, podendo conversar sobre esse tema aí tão bom, né? E, né, bom demais estar aí de novo. Amém. É isso. Olha aí, ó, galera do carrinho da Hot Wheels. Que nostalgia que me bateu agora, cara. Nostalgia. Esse aí não tem como. Acho que todo menino, cara, pelo menos dos anos 90 para frente aí, cara, Hot Wheels você vai gostar em algum momento da sua vida. Já teve essa época. Mas tá bom, galera, vamos lá então, introduzir o nosso tema, entrar nesse bate-papo, conversar um pouco sobre alegria. Não sei como tá a sua vida hoje, jovem, universitário, não sei onde você tem buscado satisfação e alegria, mas hoje aqui nós vamos conversar sobre esse tema muito importante. Pastor Leonardo, para a gente começar a introduzir esse tema, como a gente sempre introduz aqui nos nossos temas do Conexão, em primeiro lugar, o que a Bíblia, o que as Escrituras, o que a Palavra de Deus fala para nós sobre a alegria? Vamos começar conceituando isso, para daí a gente seguir o resto. Manda bala. Importante, né? A gente começar com uma visão bíblica sobre o tema, né, cara? Então, gente, vamos lá. A primeira passagem que eu queria citar para vocês aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 16 até o verso 18, vai dizer assim para nós: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, tá? Então, aí a gente já tem uma referência de peso, cara, para a gente começar aqui de 1 Tessalonicenses. Ele diz, estejam sempre alegres. Que utopia, de certa forma, a gente pensar dessa maneira, né? A gente pensar aí nessa questão aí de estarmos sempre alegres, né? Agora, outra que eu queria citar também é Romanos 12:12. E eu quero que a gente chegue a um ponto comum dessas referências que eu vou estar citando para nós aqui. Romanos 12:12 vai dizer assim: alegrem-se sempre na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E também, por último, aqui, Filipenses 4:4. Clássico. Essa aqui todo mundo conhece, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, né? Cara, então quando a gente fala sobre alegria, biblicamente falando, primeiramente e de tudo essa alegria a gente só vai encontrar em um lugar. A alegria genuína por cristão, ela está em apenas um lugar, que é no Senhor. A nossa alegria está em Deus, está no Senhor Jesus. Fora disso, a gente não vai conseguir se alegrar. Não de forma plena, né? A alegria a gente só vai encontrar no Senhor Jesus, né? E se a gente perceber uma coisa ali bem interessante nesses versículos, acho que menos esse aqui de Filipenses, né? Mas os outros dois têm uma coisa que acompanha ligeiramente também a questão da alegria, que é a oração e também estar satisfeito, ou seja, você ser grato, né, por aquilo que você já tem. Alegria consiste também em a gente entender, né, em Deus, que além de nós entendermos que a nossa alegria está em Deus, é nós estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor já tem nos dado, né, nos alegrarmos com aquilo que Ele já tem provido a nós, com aquilo que Ele já tem nos dado, né. Uma frase que me chama muita atenção é de um trecho da música dos Arraiz ali, né, que ele canta assim, o que Cristo oferece, Ele é. Cara, e essa é a nossa alegria. É o que ele já nos ofereceu, é o que Cristo já nos ofereceu, que é ele. A nossa alegria está nele, o nosso se alegrar, a nossa satisfação, a nossa gratidão, é entender que nós estamos em Cristo e que nós somos salvos através dele. E esse é o motivo de nós nos alegrarmos, né? E é isso. A nossa alegria é Cristo, a nossa alegria é Deus. Essa é a alegria do cristão. E é aí que nós encontramos uma alegria genuína, né? A verdadeira alegria é essa, Deus. Cara, interessante você falar isso, né? Até lembrei de um livro do John Piper. Eu tenho a versão original dele, mas até eu tenho uma que eu coloquei em encadernação aqui.
Encadernei porque fica melhor para fazer devocional e tal. Esse livro aqui, galerinha, ó, você que está nos ouvindo, Em Busca de Deus, do John Piper. Né, ele vai falar sobre a plenitude da alegria cristã. E é bem interessante porque, né, alguns vão falar que o Piper faz aqui uma espécie de teologia da alegria, onde ele vai abordar essa questão da alegria ser, de fato, Deus e nós nos contentarmos, como o Léo bem falou aí, nós desfrutarmos de Deus e assim encontrarmos, de fato, alegria. E, Léo, interessante uma coisa que você falou aí, que eu achei legal, né, e uma curiosidade, talvez você que nos escute nunca parou para pensar nisso. O texto mais, vamos dizer assim, badalado das Escrituras ao se falar de alegria, talvez seja Filipenses 4:4, né, que é um versículo pequeno, que está sempre estampado em coisas, é título de conferências, se baseia em título de livros e tudo mais. E é interessante que o Paulo, que fala isso, estava nessa época, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, numa prisão, né? E daí eu já vou fazer uma outra pergunta aqui, né, para a gente trazer, então, para um tema. Se a alegria é Deus e é estar em Deus, a alegria para nós, cristãos, envolve circunstâncias? Ou quanto as circunstâncias, né, elas são, vamos dizer assim, influenciáveis para a nossa vida como cristãos, para a nossa alegria como cristãos? O que você pode falar para nós sobre isso aí? Cara, só para a gente complementar ali só uma questão, né? Você falando ali de Filipenses, se a gente volta um pouquinho ali, né? Ou melhor, se a gente volta não, se a gente avança um pouquinho nesse capítulo, ali o versículo 11, ele vai dizer assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, isso aqui é muito doido, porque às vezes também o pessoal pega esse último versículo isolado, né, e pensa, e tal, então quer dizer que eu não vou sofrer. Mas não, Paulo, ele está justamente passando por um momento de dificuldade, só que ele encontra a sua satisfação, a sua alegria no Senhor, né? Daí você só pode repetir a tua pergunta, por favor? Beleza, eu perguntei o quanto, né, as circunstâncias, né, podem interferir na alegria de um cristão. Resumindo minha pergunta aí, foi. Justamente, né? E aí a gente já pega junto com essa questão, né? Porque as circunstâncias, elas realmente nos afetam, gente. Não tem como a gente dizer que não tem momento que nós vamos estar tristes, que nós vamos estar agoniados. Se a gente pegar a Bíblia, cara, quantas vezes a gente vai ver alguém passando por dificuldade, né? Se você já leu, tem um professor, tanto meu quanto do Felipe ali no seminário, né? Professor Vilibaldo, cara abençoado, ele escreveu um livro que o título é um título assim que até assusta à primeira vista, que é E Pediu para Si a Morte, né? Cara, esse livro fala ali da história de vários homens da Bíblia que passam por momentos de sofrimento tremendos, cara, né? Moisés, a gente tem Jeremias, que já é conhecido como profeta chorão, a gente tem o próprio Paulo, que a gente vê quanto que ele sofre, os apóstolos, sim, cara, né? E por pregar o evangelho. E é interessante que agora, se não me engano, em Atos, a gente tem um momento ali que os próprios apóstolos ali, eles são açoitados, eles apanham porque estão pregando o evangelho. E, cara, a reação de qualquer outro talvez fosse sair dali murmurando, mas quando a gente olha para os apóstolos, eles estão saindo ali alegres e satisfeitos porque eles foram honrados podendo apanhar em nome de Jesus. Sim. Então, tipo assim, cara, existem as circunstâncias difíceis da vida? Existem. Elas vão vir, elas vão nos abalar, tanto que a gente tem aí depressão, a gente tem tanta coisa acontecendo no nosso mundo hoje em dia, guerras, o que aconteceu esses dias atrás no Rio Grande do Sul também, que, cara, não tem como a gente não ficar triste vendo isso acontecer. Mas, assim, quando a gente olha, cara, para Deus, beleza, a tragédia aconteceu, mas, cara, olha para que todo o nosso país se mobilizou para que as coisas voltassem a funcionar, para que as doações chegassem lá no Rio Grande,
sabe? São coisas que a gente vai vendo assim como o Senhor, ele é bondoso através dos seus filhos. Então, o que eu quero dizer é que, diante das situações difíceis que nós encontramos, né, a nossa alegria ainda permanece em Deus. E é justamente Ele quem vai nos dar a sustentação no momento de dificuldade. Porque sim, nós podemos ser abalados, mas quando nós olhamos novamente para o Senhor, quando nós buscamos as nossas forças no Senhor, aí nós nos alegramos novamente. Porque a nossa esperança, a nossa força está em Cristo Jesus. Mesmo que você seja abalado, você só vai ser firmado novamente nele. Então, gente, é isso. Se volta para o Senhor. Eu acho legal, cara, uma coisa, né, olhando agora até para uma figura, assim, no Antigo Testamento, né, a gente vai ver em Davi uma coisa muito interessante, né, Davi, um rei, certo, tendo tudo que ele poderia querer e buscar no quesito humano de prazer, até aquilo que ele não podia, ele buscou e teve mesmo de forma pecaminosa e errada. Então, né, no quesito de poder ter algo para saciar o prazer, para trazer alegria, Davi era um homem que tinha. Eu acho algo muito interessante que quando Davi se afasta de Deus, né, que é aquilo que o Léo trouxe aqui como conceito da própria alegria, Davi ele vai fazer uma oração que eu acho muito interessante. Eu estou abrindo o texto aqui, só porque eu não lembro específico a referência. Achei que é Salmo 51, 12. Davi ele está orando, clamando a Deus, né, diante de tudo que havia acontecido, diante do pecado que ele havia cometido, em relação a Batseba, a Urias e tudo mais. E no Salmo 51, Davi vai dizer o seguinte: restitui-me, ou seja, me dá de volta a alegria da tua salvação. Eu acho muito legal isso, porque as circunstâncias de Davi, no quesito humano, eram favoráveis. Era um rei, na posição mais suprema que você poderia ter alguém ali naquela época. Era um cara, né, que no quesito de ter, tinha tudo. No quesito de prazer, poderia ter de forma muito fácil. Né, prazer sexual, prazer do próprio poder, o prazer que envolvia o orgulho e tudo mais. Era um cara, assim, que tinha um relacionamento com Deus, ou seja, até esse prazer religioso ele tinha. Mas esse cara peca, se afasta de Deus, vê a mão de Deus pesando sobre a vida dele. E a oração que ele faz não é: Senhor, me dá aquilo que eu queria, não é: Senhor, me dá mais coisas do que eu já tenho. É: Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação, a alegria que vem contigo, a alegria que, como, né, o Léo conceituou bem aqui, está em Cristo Jesus. Então, é isso que você falou, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de ir no Rio Grande do Sul, levar um caminhão aqui da igreja. Gente, né, já fica aqui o meu apelo para você que está nos ouvindo: ajude como você puder. Se você não pode doar mais financeiramente, ore mais por eles. Se você tem tempo, disponibilidade, vá na sua igreja, vá no corpo de bombeiros da sua cidade, vá em um ponto de apoio, de arrecadação e ajude, talvez a encher um caminhão, a preparar as coisas, porque realmente é um estado de guerra, é um estado de calamidade que aquele povo está vivendo. Mas foi muito interessante a minha experiência lá, Léo, por dois motivos. Né? Eu cheguei numa quinta-noite, vim embora na sexta pela manhã, então foi tudo muito rápido, mas pude ver um pouco do que o povo de lá está vivendo. E você vê como os cristãos estão se portando diante de toda aquela situação. É um negócio, assim, louvável mesmo. Pessoas, mesmo diante daquela calamidade, né? A gente foi, por exemplo, levar as encomendas aqui da PIB, né? Um caminhão aqui da PIB para o celeiro da Igreja Batista Monte Serra. A Igreja Batista Monte Serra em Porto Alegre está tomada de água até hoje. Ou seja, o templo físico da igreja, onde as coisas da igreja acontecem, onde os membros da igreja vivem, onde os pastores atendem, ele está tomado de água já há mais de 20 dias. Mas vê a alegria dos membros da igreja, não pelo templo, mas porque a ajuda está chegando e porque eles podem ser resposta de oração na vida das outras pessoas. Isso, cara, foi um negócio que me impactou muito, assim, e me fez pensar. Eu falei, cara, onde está a minha alegria? As pessoas aqui nesse estado, sem ter o templo para servir a Deus, sem ter as coisas, muitos aqui sem as casas, doando o seu tempo e alegres e contentes porque podem ser resposta de Deus na vida das outras pessoas. Isso, né, eu achei muito interessante porque falei, cara,
óbvio que a situação é difícil. É claro que essas pessoas em algum momento já choraram, já se entristeceram. É claro que quando elas olham para aquilo, elas ficam mal. Não é uma questão de sentir alegria 100% o tempo inteiro, né? Mas é de ter uma alegria convicta em Deus e a partir de Deus, de que Sim. ele não só fez por nós, como ele ainda continua fazendo. Então, né, só trazendo essa breve reflexão aqui, que eu lembrei desse texto de Davi, e lembrei dessa experiência que eu vivenciei ali de pessoas, né, mesmo diante daquela calamidade, alegres e contentes, porque a igreja de Cristo está sendo uma resposta, e através dessa resposta, pessoas estão encontrando essa salvação, essa plena alegria em Deus, e por assim dizer, a alegria genuína e verdadeira. Então é uma experiência bem interessante, cara. Quer comentar alguma coisa? Cara, hoje pela manhã ainda, né, antes da gente gravar o podcast, quando eu estava vindo para a igreja, eu vi uma frasezinha, né, um trecho, na verdade, de Nárnia, né, que fala ali sobre a questão de Aslan, num momento de dificuldade, né, ele diz assim: o mal será bem quando Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Cara, a gente pensando sobre alegria, assim, sabe? E não tem como pensar em alegria sem a gente pensar no contraste que ela tem também com a tristeza, né? Com o sofrimento. O que é alegria sem a tristeza? Será que a gente conseguiria pensar em um sem ter uma perspectiva do que é o outro? Talvez sim, talvez não. Mas a gente tem que entender justamente isso que essa frase aqui nos traz, né? Para quem não conhece muito bem o contexto de Nárnia, Aslan seria ali a personificação de Deus dentro da história do livro, né? Mas ali a gente vê que realmente no meio das dificuldades, a esperança, o que traz de novo a alegria, que faz a alegria renascer nos corações, é Deus, é a presença dele, é nós estarmos com ele, estarmos diante dele, né? Acho que seria esse o comentário mesmo, né? Dele e por ele nós encontramos a alegria, né? Boa. E aí, Léo, né? Você trouxe bem esse conceito da alegria ser Deus, da alegria estar em Deus e não nas circunstâncias. Mas, né, as circunstâncias vêm, nós sentimos tristeza, nós sentimos muitas vezes esses sentimentos, e não é errado você se sentir triste, não é errado você se sentir mal, abatido, né? Sim. Isso sim podem ser consequências do pecado, de certa forma toda tristeza que há no mundo é consequência do pecado, da presença do pecado no mundo. Mas como que a gente pode, Léo, viver em constante alegria? Não uma alegria que se baseia naquilo que eu sinto, mas na plena convicção da presença de Deus e dessa alegria que está em Deus. Como que você falaria, por exemplo, talvez você jovem universitário hoje, passe por uma crise dentro da sua casa, algo familiar, algo realmente sério, que tira a sua alegria, e você só se sente triste, só se sente abatido. Talvez hoje você que está nos ouvindo passe por uma depressão, uma crise de ansiedades, coisas que de fato, né, você não consegue enxergar a alegria que é o fruto do Espírito Santo na sua vida. Talvez você está fazendo seu TCC e nesse período de TCC você se sente muito abatido, porque eu acho que não foi só eu e o Léo que vivenciamos isso na nossa vida. Mas como, Léo, uma pessoa que está nessas circunstâncias ou em outras, pode viver uma constante alegria, uma vida de fato alegre no Senhor? Então, Felipe, cara, viver em constante alegria é uma pergunta difícil, né, cara? Né? Se a gente for pensar assim, como que a gente pode viver, né? O primeiro versículo que a gente leu hoje também diz que nós devemos nos alegrar sempre, né, cara? E quando você me falou sobre o tema, né, me veio muito um trecho de um livro, gente. Queria citar para vocês aqui, ó. É um livrinho que é um livrinho bem simples, que vai dizer assim, Praticando a Presença de Deus, do irmão Aures. E tem um trechinho, né? Era um cristão comum, mas um irmão da igreja dele escreve sobre alguns diálogos, algumas conversas que tinha com esse irmão, algumas cartas que eles trocavam. E num trechinho desse livro, tem uma coisa que me chama muita atenção, que ele dizia assim, que ele esperava, depois dos dias agradáveis, os quais Deus lhe tinha dado, ter sua vez de dor e sofrimento, mas não estava inquieto sobre isso, sabendo muito bem que,
como ele não podia fazer nada por si mesmo, Deus não deixaria de dar-lhe força para suportar as dificuldades. Cara, isso para mim é que faz todo sentido. Porque, realmente, a gente não está imune às dificuldades, né? O próprio Cristo diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E, cara, eu enxergo muito isso aqui, né? Nisso que também, nesse diálogo ali que esse irmão tem com o irmão Lawrence, sobre essa questão de nós nos alegrarmos plenamente, termos essa alegria constante. Claro, né? Até um pouquinho antes do podcast, a gente conversando aqui, a gente entende, queridos, que a alegria plena mesmo, totalmente plena, aquela alegria que a gente vai desfrutar, assim, em todos os momentos, para todo sempre, isso a gente só vai encontrar em um lugar, em um momento, que é na volta de Cristo Jesus, quando nós formos para o céu, estarmos junto com o Senhor. Porque enquanto a gente estiver aqui, é aquela mesma frase do reino de Deus, já, mas ainda não, né? Boa. Mas a alegria enquanto nós estamos aqui, ela só é possível em Cristo Jesus, né? A gente já falou isso de certa forma também, mas enquanto nós estamos sofrendo, me vem muito à mente o que o irmão diz aqui, que é justamente que enquanto nós estamos passando por esse momento de dor, é a gente confiar que o Senhor ele vai nos dar as forças, ele vai nos dar, vai nos suprir diante daquelas necessidades que nós temos, né? E é realmente confiar, temos confiança de que o Senhor está agindo, de que Ele está cuidando, de que Ele está vendo a nossa dor, e de que, de algum modo, se há dor, há propósito, sabe? Nem sempre a gente encontra propósito naquilo que a gente sofre. Sim. Nem sempre a gente entende o porquê a gente está passando por aquilo. Mas, de alguma maneira, lá na frente, isso vai deixar a gente um pouquinho mais forte, mais firme, mais duro diante de algumas situações. E quando eu digo duro aqui, não é da gente ficar duro de coração, não. Mas porque a gente vai aprender a lidar melhor com algumas situações que aparecem na nossa vida, né? Com certeza. Então, se hoje nós passamos aí por dores, por sofrimento, que a gente tenha confiança de que o Senhor ele vai estar cuidando, ele vai estar suprindo. O próprio Davi, né, em vários salmos ali a gente encontra momentos em que ele estava passando por dor, mas que ele encontra o seu consolo no Senhor, né? Ele encontra ali a sua alegria novamente em Deus. Cara, e a gente conseguir entender isso, a gente conseguir entender que a gente só vai, diante dessas situações, ter o nosso consolo, ter a nossa dor ali resolvida, digamos assim, no Senhor, é quando a gente entender que nós vivemos por Ele, para Ele e por meio dele, né? Uau. Se você já cantou aquele hino lá, porque dele e por Ele, cara, esse hino faz todo sentido nos momentos de dificuldade, cara. Faz todo sentido. A gente olha para a vida de Jó, né? Por exemplo. Cara, totalmente. E é louco, porque, tipo, você olha para Jó, né? O cara perdeu tudo aquilo que, aos olhos do homem, traz alegria, né? Sua família, suas riquezas, seus bens, tudo que ele poderia ter ali, de certa forma, para chegar no final e ele trazer aquela frase chocante. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram, agora eu te contemplo. Né? E em tudo isso ele falando sobre a bondade, sobre a alegria que ele tinha em Deus. E é muito interessante, Léo, né, nesse livro do Piper aqui, ele vai falar assim, ó, ele vai linkar a ideia de alegria com prazer. Nós temos alegria naquilo que nós sentimos prazer. Assim. E ele vai dizer o seguinte, o prazer é uma filosofia de vida baseada em 5 convicções. Primeira convicção, o anseio por ser feliz, por ser alegre, é uma experiência humana universal. E não necessariamente isso é algo pecaminoso. A busca por prazer é algo que Deus colocou dentro de nós. Agora, se você anda buscando prazer em coisas do mundo, em coisas que geram pecado, e consequentemente, né, isso já foi afetado pelo pecado. Segundo ponto, jamais devemos tentar negar ou resistir ao nosso anseio pela felicidade, pela alegria, como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos tentar intensificar esse anseio e alimentá-lo com tudo que proveja a satisfação mais profunda e permanente. Terceiro ponto, a felicidade, a alegria mais profunda e permanente encontra-se apenas em Deus. Não com origem em Deus, mas em Deus. Quarto ponto, a felicidade que encontramos em Deus atinge sua consumação quando compartilhada com outros
nos multiformes caminhos do amor. E agora que eu vou fazer um ponto rapidinho, que é isso aí muito interessante, né? Como encontrar alegria diante de uma situação difícil que você está vivendo? Como, né, Deus vai agir na tua vida muitas vezes trazendo essa alegria? Muitas vezes isso vai vir através do outro, através do amor do próximo pela tua vida, através do cuidado do próximo pela tua vida. E muitas vezes você pode ser um agente de alegria na vida de outro, né, agindo de forma prática com o amor cristão na vida dela. Então, às vezes, né, não sei se já aconteceu com você, Léo, mas comigo algumas vezes isso acontece. Direto, inclusive aconteceu essa semana. Tava meio mal, cara, e um amigo que muito tempo não me mandava mensagem, me mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem elogiando uma coisa que ele tinha ouvido, que eu tinha postado e tal, mas não foi nem esse o ponto da mensagem. Foi que ele mandou, cara, tô orando por você tá bem? Eu falei, putz, velho, obrigado. Aí ele falou, não, pô, elogio, não obrigado pelo elogio, obrigado pelo tô orando por você e pela pergunta se eu tô bem. Tava aqui meio bad com algumas questões e essa pergunta, esse carinho da oração me trouxe alegria. E, né, uma coisa seria, se fosse um amigo, dando exemplo, né, me chamando para usar droga para baquear aquilo que eu estava vivendo. Isso não ia me trazer alegria. Me traria um prazer momentâneo, mas não a alegria plena. Outra coisa é um amigo falar, cara, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. Aquilo, cara, tomou meu coração de uma forma, né, é muito legal, velho, é um negócio absurdo. Você se sente cuidado, né, cara? Você sente aí, você sente o zelo das pessoas por você, né? E realmente, cara, a gente tem que entender que nós somos ali, tem um motivo pelo qual o Senhor nos chama de corpo de Cristo, né? Sim. É porque realmente, cara, a gente pode fazer pelo outro, a gente pode cuidar do outro, e a gente é usado dessa maneira, né? Para trazer essa alegria, esse cuidado, esse amor. Como você disse, quando isso acontece, a gente se sente amado, a gente se sente cuidado, e não tem como a alegria não vir ao nosso coração, né, cara? E daí, acho que só para complementar aqui, Fih, né? Queria citar aqui também Abacuque 3, 17 e 18. Para quem lembra ali de Abacuque, cara, de todo o contexto da história ali, ele estava indignado com Deus, cara, né? Ele estava querendo chamar Deus na chuncha ali, dizer, cara, que história é essa e tal. O que está acontecendo? Aí Deus bota ele no lugarzinho, né? As coisas acontecem, o Senhor, no tempo dele, realiza, né? Mas no finzinho ali desse desabafo de Abacuque, ele traz uma canção de alegria, né? Ele vê o Senhor trazendo solução para o problema, e ali o verso 17 e 18 vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, né? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Cara, ele respondeu a nossa pergunta aqui, né? Poxa. Exatamente. É em Deus, cara, nos meios que o Senhor traz a nós, né? Como você falou ali, às vezes são pessoas, às vezes são coisas, cara, né? Às vezes coisas inesperadas acontecem na nossa vida que a gente fala, meu Deus, caramba, que bênção, né? Exato. Cara, Deus, ele sempre tem o jeitinho dele de ele cuidar de nós, né? Com certeza. Mas a gente tem que lembrar que é nele, né? É a nossa fortaleza. jeito dele. Exatamente. Mas que massa, Léo, que bom bater esse papo com você, né? Já caminhando aqui para o final. Galera, eu acho que para encerrar esse podcast, esse episódio, nós estamos falando sobre alegria, que também é um fruto do Espírito, né? Você já deve ter percebido aqui, se você já escutou alguns outros, que a gente tem falado sobre o fruto do Espírito. E esse fruto não é meu, ele não é seu, ele não é produzido por força nossa, ele não é produzido por aquilo que nossas mãos conquistam, ele é produzido pelo Espírito Santo em nós. Aonde entra a nossa responsabilidade nisso? Buscar um relacionamento genuíno com Cristo por meio do Espírito Santo para a honra e glória de Deus Pai. Então, busque esse relacionamento ativo com Deus, né? De fato, ore mais, leia mais a palavra. É lendo a palavra que você conhece histórias de homens como Jó, como Abacuque, como Davi, como Paulo, que diante de circunstâncias de tudo dando errado, puderam falar. A alegria está em Deus. É através da oração que você encontra essa plena alegria nesse relacionamento genuíno com Deus. Então, viva, de fato, esse relacionamento com o Pai.
né? O Senhor é suficiente, a alegria que está nele, que vem dele, que é ele mesmo, né? Aquilo que o Léo falou no início, lembrando a música dos Arrais, o que Cristo oferece, ele é a alegria dele que nós precisamos. Então, eu não sei o que você tem vivido hoje, não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu já posso posso dizer e falar do que eu vivo, do que eu passo. Muitas vezes minha vida está muito boa, mas já passei circunstâncias absurdamente difíceis, de vários sentidos, e sei que eu posso tentar buscar alegria, prazer, felicidade em vários lugares, mas somente Cristo é suficiente para preencher e trazer essa alegria plena, mesmo diante de circunstâncias e de situações difíceis. Então, fica a dica, busque o Senhor, ame o Senhor, seja alegre, seja contente no Senhor, que com certeza essa alegria vai dominar o seu coração, vai dominar os seus pensamentos, e você vai poder dizer como Paulo, diante de uma prisão ou diante de situações difíceis, alegrem-se sempre no Senhor. Ou como Abacuque, a minha alegria está em ti, mesmo que o resumo, né, desse versículo de Abacuque é, tudo deu errado, mas a minha alegria está no Senhor. Está no Senhor. Tudo, literalmente. Coloque sua alegria no Senhor, não nas circunstâncias, não nas coisas, e nem em si, nas pessoas. Tenha o seu olhar radiante para Cristo, que com certeza a alegria vai vir para você. Amém? Léo, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui mais uma vez. Privilégio ter você aqui com a gente. Você que está nos ouvindo, lembrando, vá lá no nosso aplicativo, baixe o nosso aplicativo para você ter acesso aos nossos devocionais, a nossa leitura anual da palavra. Está aqui embaixo o link. Segue a gente lá no @coune.conexão universitária no nosso Instagram para você ter acesso também a tudo aquilo que nós postamos e entregamos de conteúdo para você. E fique ligado que toda quinta-feira, às 9 da noite, nós temos aqui um episódio novo do CouneCast para abençoar e edificar a sua vida. Léo, um abraço, tamo junto, que Deus te abençoe. Posso dar só uma última dica? Palavrinha final, manda bala. A última. Gente, gratidão. Gratidão auxilia muito. Nós somos gratos ao que o Senhor tem nos dado, aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas, desde as coisas pequenas até as grandes, até as maiores. Excelente. Boa. Quando nós aprendemos a ser gratos, as coisas melhoram muito na nossa vida. Sejam gratos, isso vai ajudar demais. Com certeza. Amém, cara. Deus abençoe vocês, pessoal. Um abraço e até o próximo. Fique com Deus. CouneCast. Você acabou de ouvir o podcast CouneCast. Nos siga nas redes sociais, @coune.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.